Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma lição da carta de Paulo aos Efésios. Na lição anterior, estudamos a batalha espiritual. Paulo nos informou que existe uma luta que só pode ser discernida espiritualmente. Nós vimos naquela ocasião a missão da igreja. Vimos também qual é o inimigo, quem é este inimigo e como este inimigo age. Estudamos também o local onde esta batalha ocorre, o terreno em que esta luta está sendo travada. Em Efésios, capítulo 5, verso 12, lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Vemos nesse versículo que Paulo nos informa a existência de uma batalha espiritual. Também estudamos os fatores de decisão para esta batalha: a missão, o inimigo, o terreno. E qual é a nossa missão? Paulo nos apresentou em Atos, capítulo 26, verso 17 e 18, o seu chamamento, a sua vocação, que também é a vocação da igreja, para os quais eu te envio aos gentios, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esta é a missão também da igreja. Vimos que Paulo nos informa que não podemos ignorar a existência desse inimigo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, as suas intenções. Em Efésios, capítulo 6, verso 12, nós lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estudamos quem é o inimigo. Ele é astuto, organizado, poderoso, numeroso, tenebroso, espiritual e maligno. Mas também estudamos como este inimigo age. Ele é a serpente astuta. Em 2 Coríntios 11, verso 3, é um enganador astuto. Ele é o leão devorador. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, é um destruidor oportunista. Ele é o grande dragão, em Apocalipse 12, verso 9, um perseguidor feroz. Ele é a ave arrebatadora, em Mateus 13, capítulo 13, versículo 4 e 19. Ele é um subtrador furtivo. Ele é o semeador inimigo, em Mateus 13, verso 25 a 39. Um sabotador maligno. Ele é um valente bem armado, em Lucas, capítulo 11, verso 21 e 22. Um sequestrador possessivo. E ele também é um anjo de luz disfarçado, 2 Coríntios 11, versos 13 e 14, um falsificador dissimulado. Estudamos também o terreno onde ocorre essa batalha, nas regiões celestes. É o lugar de onde procedem as bênçãos espirituais, em Efésios capítulo 1, verso 3. É o lugar do trono de Deus e de Cristo, Efésios capítulo 1, verso 20. É um lugar acessível aos crentes, Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. E por fim, é o lugar de batalha espiritual,
Efésios capítulo 6, verso 12. E sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nesta lição, estaremos estudando os meios que dispomos para vencer esta luta espiritual. E que meios temos para enfrentar esta batalha espiritual? Paulo, no verso 10 do capítulo 6, nos apresenta: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para enfrentar um inimigo espiritual, precisamos de armas espirituais. Em Efésios capítulo 3, versos 16, Paulo já nos havia dito e orado por nós, para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O primeiro meio de que dispomos é o fortalecimento na força do poder do Senhor. No verso 11 ele prossegue dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele nos apresenta o segundo recurso, a armadura de Deus. E nós devemos vestir toda a armadura de Deus para estar completamente protegidos e ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, não dando lugar ao diabo. No verso 13, Paulo prossegue dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Precisamos de toda a armadura de Deus, da firmeza para resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de termos vencido tudo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E Paulo prossegue nos apresentando a lista de equipamentos desta armadura que nós devemos vestir. No verso 14 ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Paulo vai utilizar o exemplo da armadura romana e ele vai aproveitar para simbolizar verdades espirituais. O primeiro equipamento é cingirmos com a verdade. O soldado romano usava um cinto que ajustava todo o seu uniforme e prendia o seu uniforme. É importante que não é possível viver o evangelho na hipocrisia e na mentira. A verdade tem que permear a vida do crente e sustentar todas as suas ações, porque nós temos a mensagem da verdade através de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. Portanto, precisamos vestir o cinturão da verdade. No verso 14 ele prossegue: e vestindo-vos da couraça da justiça. Uma das maiores fraquezas que podemos ter diante dos ataques de Satanás é o sentimento de culpa, é a sensação de derrota por se sentir injusto. E com a nossa justiça própria, não temos condição de enfrentar as batalhas contra Satanás. É preciso nos vestir da couraça da justiça, a justiça posicional dada por Jesus Cristo quando nos redimiu dos nossos pecados, nos lavou dos nossos pecados e fomos declarados justos diante de Deus. Mas não somente a justiça
posicional, mas devemos viver na prática da justiça. Da maneira como Paulo nos ensinou que devemos andar na luz. Portanto, devemos vestir a couraça da justiça. No verso 15, ele fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É preciso cobrir os pés, assim como um soldado romano usava as sandálias para obter firmeza no seu caminhar e não tropeçar na batalha. Devemos calçar os pés da preparação do evangelho da paz e marcharmos firmes na pregação deste evangelho. No verso 16, Paulo prossegue dizendo: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele é chamado de a serpente astuta, que promove a dúvida, que traz a confusão. Ele é o pai da mentira. E somente com o escudo da fé, da certeza que temos nas verdades do Evangelho, é que podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. No verso 17, Paulo prossegue dizendo: tomai também o capacete da salvação. O capacete cobria a cabeça do soldado romano para que não sofresse nenhum dano. E aqui Paulo representa como o capacete da salvação. Tenhamos a nossa mente segura, na segurança que temos na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não seja colocado em nossa mente o temor, a insegurança. Precisamos ter a certeza da nossa salvação, vestindo o capacete da salvação. No verso 17, Paulo acrescenta o último instrumento desta armadura, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos os outros equipamentos eram equipamentos de defesa. Agora Paulo nos apresenta um equipamento de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, nos é dito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, a palavra de Deus, ela é o nosso instrumento de ataque, em que podemos agora usar esse instrumento com a palavra de Deus para vencer o inimigo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo orienta Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E como é importante estarmos aqui estudando esta carta de Efésios e conhecendo mais da palavra de Deus. Quando tantos têm se esquecido do estudo profundo da palavra de Deus, Paulo nos adverte que devemos manejar bem a palavra da verdade para sermos vitoriosos nessa batalha. No verso 18, ele prossegue dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica é um pedido insistente. Devemos orar com toda oração e súplica. Então Paulo vai nos orientar que para vencermos esta batalha, precisamos de 4 atitudes. A primeira é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A segunda estratégia é revestir-se de toda a armadura de Deus. Orar em
todo tempo e orar no Espírito. E a quarta estratégia é vigiar com perseverança, com toda perseverança e súplica, e por todos os santos. Agora ele acrescenta mais um item importante: não estamos sós nessa batalha. Devemos estar lutando lado a lado contra o inimigo. Veja a ênfase na completude. Tomar toda a armadura de Deus. Depois de teres vencido tudo, com toda oração e súplica, em todo tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estamos em uma batalha e este inimigo é persistente e não desiste. Portanto, devemos estar envolvidos com toda a armadura, em todo o tempo, com toda oração e perseverança. No verso 18, Paulo agora fala e se inclui na oração. Devemos orar com perseverança e súplica por todos os santos. E agora Paulo acrescenta, e também por mim. E Paulo faz um pedido de oração à igreja de Éfeso. Na primeira oração de Paulo, vimos Efésios capítulo 1, verso 15 a 23, Paulo pediu por iluminação, para que a igreja conhecesse o propósito de Deus, o poder de Deus e a supremacia de Cristo. No seu segundo pedido de oração, Paulo, em Efésios capítulo 3, 14 a 21, pediu a Deus a capacitação dos membros da igreja de Éfeso, para que fossem fortalecidos no poder do Espírito, para que fossem santificados pela habitação de Cristo, para que eles fossem aprofundados no amor, tivessem compreensão do amor de Cristo e conhecimento do amor de Cristo. E agora, qual é o pedido que Paulo faz à igreja de Éfeso? Ele que está preso numa prisão romana, será que ele iria pedir por livramento para que fosse solto da prisão, por alguma necessidade material que tenha? Mas o pedido de Paulo, no verso 19 é: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Paulo pede, neste pedido de oração, a inspiração da palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede a intrepidez para divulgar o mistério do Evangelho. No verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo pede ousadia para pregar. No verso 21, ele diz: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paulo, mesmo em prisão, ele está preocupado em encorajar e consolar os cristãos que estão em Éfeso. Paulo não se vê como uma vítima dessas circunstâncias, mas ele busca oportunidades naquela situação adversa. É importante nós seguirmos este exemplo de Paulo, que é o exemplo de andar em sabedoria, remindo o tempo e também conhecendo a vontade de Deus. Algumas reflexões a respeito deste assunto. Existem alguns erros ao lidar com o inimigo. São dois erros: subestimar o inimigo, ou seja, negar sua existência, ignorar suas intenções e seus métodos, ou desdenhar de sua capacidade.
E existe também o erro de superestimar o inimigo, temer o inimigo e sentir insegurança. Ou talvez enfatizar, exagerar a sua importância. Para não cometermos o erro de subestimar o mal, Paulo nos disse que devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. E para não superestimar o mal, temos que ter a compreensão a respeito de quem de fato é o inimigo. Em Colossenses 1,16, Paulo fala que são seres criados por Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. São apenas seres criados. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Paulo nos diz que são seres vencidos. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, Efésios 1, capítulo 1, verso 21, Colossenses 2, 9 e 10, Paulo nos diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Portanto, são seres subordinados. Em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, são seres limitados que nada podem fazer contra nós, a não ser se receberem permissão de Deus, e do amor de Deus não podem nos separar. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, Paulo diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Logo, são seres destinados à destruição. Portanto, não devemos superestimar o mal. Nós estamos concluindo nosso estudo da carta aos Efésios. Ao longo deste tempo, estudamos a revelação do propósito de Deus para a igreja. Vimos a primeira parte doutrinária, a unidade em Cristo, do capítulo 1 ao 3, nas lições 1 e 4. Estudamos as bênçãos espirituais, como Deus Pai nos abençoou na eternidade passada. Deus Filho nos abençoou na plenitude dos tempos. E como o Deus Espírito Santo nos abençoa e nos guarda, nos cela até a consumação dos tempos. Estudamos a lição 4, as implicações das bênçãos espirituais. E vimos que Paulo pediu por iluminação da igreja, para que saibam do propósito de Deus, o poder de Deus e a supremacia de Cristo. Prosseguimos estudando a realização do propósito de Deus para a igreja, nas lições 5 a 8. E vimos a reconciliação com Deus, como éramos filhos da ira, amigos do mundo, éramos iludidos e cativos do diabo, inclinados para a carne e filhos da desobediência. E como Deus em Cristo nos deu nova vida, ressurreição e exaltação. Estudamos a lição 6, a reconciliação com o povo de Deus, e vimos qual era a nossa situação outrora, e como em Cristo agora fomos aproximados, unificados, pacificados e reconciliados. Assim,
já não somos estrangeiros, mas somos cidadãos, temos filiação, somos edificados e somos habitados por Deus. Estudamos na lição 7 a revelação do mistério de Deus e vimos que em Cristo somos co-herdeiros, temos os mesmos direitos, somos membros do mesmo corpo, temos uma mesma natureza e somos coparticipantes, gozamos das mesmas promessas. O mistério da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Estudamos a lição 8, a plenitude de Deus, o segundo pedido, a segunda oração de Paulo, pedindo por capacitação para sermos fortalecidos no Espírito Santo, habitados por Cristo, que tivéssemos o aprofundamento no amor, compreendendo o amor de Cristo e conhecendo este amor. Depois estudamos a prática do propósito de Deus pela igreja. Esta segunda parte da carta aos Efésios é uma parte prática, a unidade no corpo de Cristo, do capítulo 4 ao 6. E vimos isso nas lições 9 a 13. Na lição 9, estudamos na igreja local como andar em dignidade, preservando a unidade, operando em diversidade e crescendo em cooperação. Estudamos as lições 10 e 11, praticando a vontade de Deus na vida moral, e aprendemos como era o andar sem Deus, como que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Aprendemos como andar em amor, andar na luz, em sabedoria e no Espírito. Estudamos na lição 12 os relacionamentos, o princípio da sujeição no relacionamento entre mulheres e maridos, filhos e pais, servos e senhores. E, finalmente, nesta lição 13, estudamos a prática do propósito de Deus na luta espiritual, a estratégia que temos para vencer a batalha espiritual, sermos fortalecidos no nosso homem interior, na força e poder do Senhor, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, em oração constante, em vigilância perseverante. Ao passarmos por todos esses assuntos na carta de Paulo aos Efésios, estudamos a revelação do propósito de Deus para a igreja e vimos como tudo isso converge para Cristo. Estudamos a realização do propósito de Deus para a igreja ao longo da história e também tudo converge para Cristo. E agora estudamos a realização do propósito de Deus pela igreja, e Jesus é a quem nós devemos imitar e seguir. Tudo converge para Cristo. E isso Paulo nos destacou em Efésios capítulo 1, no versículo 10. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E eu concluo essa lição com os 2 últimos versículos de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 23 e 24. Paz seja com todos os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus. Amém.